Então, eu acho que o Renato Russo ele conseguia fazer uma coisa que o diferenciava, por exemplo, de um Cazuza, né, dos caras do Titã, do Paralamas, que assim, ele conseguia falar, ele conseguia ir do universal ao particular na mesma música, numa miscelânea E de eu vou versos, além sabe? ainda. Numa coisa assim, ele desafiava o público, na minha opinião, porque ele botava um monte de verso incoerente, assim, né? Que era uma confusão, mas essa confusão era sua. Era sua como o ouvinte ideal daquela confusão. Eu acho que o Renato Russo ia do universal ao particular nas músicas, sabe? Ele falava de uma coisa muito particular e daqui a pouco ele estava falando da crise do país, né? Eu acho que é muito interessante essa coisa do Renato Russo. Ele ia também do popular ao erudito. Se você Sim, pegar a construção das letras, onde ele traz uma literatura que até muita gente não devia ter acesso naquela época a isso, e ele traz isso para as letras, ele traz para essa construção da própria harmonia das músicas. Isso é muito interessante, até para aquele cenário, até para aquela época, e é um diferencial com relação às outras bandas do mesmo cenário ali do rock nacional da época, né? sim, cara, você tem compositores incríveis, né? O Herbert Viana eu adoro, cara. Eu acho que ele é um cara fantástico. Os Titãs também, fantásticos. Mas essa coisa de falar assim do universal e do particular na mesma música, às vezes de um verso para outro, é uma coisa que eu acho muito particular. E assim, isso que você disse, né? O lance das referências. Eu acho que o Renato Russo era o rei das referências. Ele, a partir do próprio nome dele, né? Que se refere a filósofos e tal.